dia, meus queridos. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês alguma coisa interessante. Eu estava pensando de manhã, quando eu acordei, fazendo um cafezinho, naquele hino. Tu és fiel, Senhor. E isso, fiquei pensando na fidelidade de Deus, em tudo que Ele tem feito por nós. E aí algumas coisas vieram no meu pensamento sobre a palavra de Deus. E eu lembrei, assim, de alguma coisa que eu li, de alguém que escreveu, que a palavra de Deus é como um espelho e ao mesmo tempo como uma janela. Um espelho porque nós olhamos para ela e contemplamos a nós. Vemos a nossa situação, percebemos quem somos, o que precisamos aprender, o que precisamos mudar. E por outro lado, ela é uma janela porque nós olhamos para ela e contemplamos a pessoa do Senhor Jesus, a pessoa de Deus, o Pai, toda a criação, contemplamos a beleza, sentimos o perfume das flores, enfim, é interessante esse pensamento. E é pensando nisso que eu queria compartilhar com vocês hoje da palavra de Deus. O meu texto primeiro que eu gostaria de ler hoje, ele está em Filipenses, capítulo 3, versículo 14, 15 e 16. Paulo, escrevendo aos Filipenses, diz assim: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já temos alcançado. É interessante nós notarmos, irmãos. Paulo diz assim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Tem muito texto na palavra de Deus que fala sobre prêmio, recompensa, e nós precisamos estar atentos de que Deus é misericordioso e bom. E Ele tem preparado para nós na eternidade algo maravilhoso que nós não conseguimos nem esquadrinhar. E o texto agora que eu queria compartilhar sobre isso, sobre esse prêmio, sobre a nossa vocação, sobre aquilo que nós somos chamados, está em Lucas, capítulo 19, e é sobre a parábola das 10 minas. Parábola é sempre um ensino para nós, é interessante olhar as parábolas, porque a gente aprende muita coisa boa nas parábolas. Eu não vou ler a parábola toda, porque eu não quero tratar de assunto doutrinário, que a parábola está relacionada. Eu quero falar só do aspecto que eu gostaria de compartilhar com os amados nesta manhã. Diz assim o versículo 12. É o início da parábola que Jesus começa a contar. Certo homem, nobre, partiu para uma terra distante com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Chamou 10 servos seus, confiou-lhe 10 minas e disse-lhe: negociai até que eu venha. Esse ponto me faz pensar nas nossas responsabilidades, no fato daquilo que temos que fazer, nas situações que Deus coloca na nossa mão, nos dons que Deus nos dá, no talento que Deus nos dá, naquilo que está na nossa capacidade, graças à bondade e à misericórdia de Deus, porque tudo é dele, tudo é ele que dá. E olha que interessante, versículo 15. Quando ele voltou, depois de haver tomado posse do reino, mandou chamar os servos a quem dera o dinheiro, a fim de saber que negócio cada um teria conseguido. Compareceu o primeiro e disse: Senhor, a tua mina rendeu 10. Veja que interessante. A tua mina. O Senhor deu para ele negociar aquela mina, mas ele nunca tomou ela para si. Ele fez, trabalhou,
fez ela render, mas sempre reconhecendo que pertencia ao Senhor. E é sobre isso que eu queria falar, irmão. Tudo que Deus nos dá, os dons, os talentos, a inteligência, a capacidade, tudo isso pertence a Ele. Devemos ser gratos sempre a Ele pelo que temos recebido. E temos que promover, através disso, a pessoa e a obra do Senhor Jesus. É nesse ponto que nós, que estamos vivendo aqui como cristãos, muitas vezes falhamos. Porque muitas vezes não olhamos para aquilo que Deus nos dá e ficamos olhando para os outros. Ficamos dando espiadinha. Eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Mas Deus nos deu, irmão, alguma coisa. Um pouquinho para um pouco maior para outro. Por isso que eu li lá em Filipenses aquilo que fala do prêmio, que todos vamos receber algum tipo de prêmio, mas todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. Alguma coisa você já alcançou. Você não precisa ficar desejando o que os outros têm. Viva com aquilo que Deus te ofereceu. Descanse nisso. Aí, continuando na parábola de Lucas 19, respondeu-lhe o Senhor, versículo 17, muito bom, servo bom, porque fostes fiel no pouco, terá autoridade sobre 10 cidades. Vem o segundo dizendo, Senhor, a tua mina rendeu 5. Mais um que reconhece que a mina não era dele, que os dons não lhe pertenciam, que a bondade de Deus era uma gratificação que Deus oferecia para ele, a sua inteligência, a sua capacidade de negociar. E na continuação, o Senhor disse, a este disse, terás autoridade sobre 5 cidades. Eu não quero tratar doutrinariamente do que isso significa, mas eu quero tratar da recompensa. Deus tem guardado para aqueles que são seus algo precioso, maravilhoso, lindo, algo de gratidão por tudo que fazemos aqui em favor do reino de Deus. Fazer em favor do reino de Deus, irmão, é ajudar os pequeninos, é servir os irmãos, é compartilhar com os necessitados, é fazer visita, é receber pessoas em casa, é fazer tudo que nós encontramos na Bíblia. Mas talvez não existe ninguém que faça tudo. Mas alguma coisa que Deus nos dá, isso nós podemos fazer. É nisso que eu quero que você pense. Aquilo que Deus tem te dado, o que você tem feito com isso? Aquilo que Deus tem te mostrado na palavra, a revelação que você tem tido em cima daquilo que nós lemos em Filipenses, cada um anda naquilo que tem conhecimento, naquilo que tem recebido. O que você tem feito com isso? O seu entendimento, o seu conhecimento deve dar uma resposta para Deus. E é sobre isso que eu queria falar no dia de hoje. Sobre o que temos retribuído, o que temos feito com aquilo que Deus tem nos dado. Os dons, os talentos, a capacidade, a inteligência, o trabalho, a família, enfim, tudo que envolve a nossa vida. É a graça de Deus, é a sua misericórdia. Viu como nós podemos fazer alguma coisa? Nós sempre podemos fazer alguma coisa. Então fique com isso no seu coração no dia de hoje, medite, pense o que você tem feito com o que Deus tem te dado. Um beijo no seu coração, um bom dia e que você possa crescer mais um pouquinho